Então vamos lá, gente, mais uma aula sobre sistema reprodutor, só que agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, a gente já falou do masculino, agora a gente então vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, como dá para ver aqui, ele é majoritariamente interno, né? Então a gente tem quase todos os órgãos reprodutores internamente, né? Aqui a gente está vendo de forma lateral, então está vendo a vagina, o útero, aqui o ovário e a trompa uterina. E aqui, de forma isolada, né, os mesmos órgãos. Então, a vagina, ou o canal vaginal, aqui o colo do útero, o útero, a trompa uterina e o ovário, certo? A parte externa, que é essa daqui, ela é chamada de vulva, né? Então a gente fala às vezes, é vagina. Na verdade, a vagina, o canal vaginal, é essa região aqui. A parte externa é chamada de vulva. Então a gente tem o clitóris, existe uma glândula do clitóris, que é uma pele que recobre o clitóris, pequenos lábios, grandes lábios, abertura do canal vaginal, né? E existe também, né, o ímen, que está mais ou menos aqui. Professor, o que é o ímen? O ímen é uma película que fica aqui na entrada da vagina, que pode ser muito pequeno, mas pode ser também maior, né? Pode recobrir toda a entrada. E que normalmente é rompido, né, na primeira relação sexual. Por que eu digo normalmente? Porque pode ser que esse ímen não precise de rompimento, ele seja muito pequenininho e não exista nenhuma ação mecânica para rompê-lo, porque ele já é menor. Ou então, dependendo, né, de se a pessoa anda a cavalo, por exemplo, esse ímen pode se romper antes da primeira relação sexual, porque é uma membrana muito frágil que fica aqui nessa região, certo? Aí então a gente tem a vagina e aqui o colo do útero. Tá vendo que isso daqui é totalmente interno? Essa diferença anatômica faz com que, por exemplo, as mulheres tenham que ir no ginecologista com uma certa regularidade muito maior do que os homens vão aos médicos, né, masculinos. Por quê? Porque essa região aqui do colo do útero, ela pode ser lesionada, pode ser machucada em relações sexuais, ou então por conta de algum vírus, né? Por exemplo, o HPV, que dão aquelas verrugas. As verrugas externamente, né, no corpo são fáceis de enxergar. Então, no pênis é muito fácil de enxergar as verruguinhas. Agora, aqui não. É difícil. Então, é preciso fazer o exame de Papa Nicolau, que é para realizar, né, o exame nesta região, para ver se tem alguma célula anormal, se existe alguma anormalidade aqui para saúde feminina. Então, é por isso, a partir do momento em que a menina começa a menstruar, é importante, então, que se realize exames ginecológicos. O Papa Nicolau normalmente é depois da primeira relação sexual, então, para analisar essa região. Aí nós temos o útero, essa parte interna aqui, né, que tá toda parece ter uma nuvenzinha aqui assim. Isso daqui é o endométrio, né? Então o endométrio é essa parte aqui toda cheia de voltinhas, que fica cheio de sangue e é escamado, né, durante a menstruação. Então aqui o útero, temos as trompas uterinas, direita e esquerda, e os ovários. Os ovários são as gônadas femininas, são aqui que vão acontecer a formação dos óvulos, né? Dos óvulos. Como que acontece esta formação, essa gametogênese feminina, a formação de gametas femininos, a formação de óvulos, né? Acontece inicialmente, né? Quando no desenvolvimento embrionário feminino, né, se for uma menina, então no ovário já estão ali meio pré-prontos alguns óvulos para a vida toda da mulher, né? Então, a partir do desenvolvimento embrionário, a gente já começa a formação de gametas. Só que a gente termina essa formação de gametas a partir da nossa puberdade. Então, a partir da puberdade, quando ocorre o aumento de estrógeno e progesterona, é quando a gente vai começar a ovular, né? Então a gente tem uma fase aqui que é a formação dos folículos. Então, a partir de uma célula primordial, né, de uma célula germinativa, a gente vai ter a formação do folículo, e aí depois, quando esse folículo estiver pronto, vai acontecer a
ovulação, a eliminação do óvulo. A eliminação do óvulo é por um pico na quantidade de hormônio luteinizante, né, o LH, o mesmo que vai fazer com que os homens produzam espermatozoides. Nas mulheres vai produzir a ovulação. Então aí ocorreu a ovulação, então todo esse processo aqui é a formação, né, do óvulo, e aí então ocorrendo a ovulação, a gente vai ter a continuidade aqui, que a gente vai ter a formação de um corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele é responsável também por formação de hormônio, para progesterona, para manutenção então, né, da parede uterina para receber um embrião, um futuro embrião. Então, a ovulogênese, a gente vai ter uma aula só de gametogênese masculina e feminina, a gente vai falar de todo esse processo. Mas o que você tem que entender nessa aula? Que ela acontece no óvulo, tá? Quando inicia-se na puberdade, vai acontecer esse processo para a formação do óvulo e corpo lúteo, beleza? Então, nesta fase aqui, onde existe a preparação do óvulo para a ovulação, a gente chama de fase folicular, onde vai ter um monte de folículos. Uma pessoa que tem ovário policístico, o que significa isso? Significa que vão ter vários destes óvulos formados, mas que não serão ovulados. Então, aí você tem vários cistos, por isso ovário policístico. Então, essa fase aqui, onde tem a formação folicular, a gente tem, né, esse nome aqui, ó, fase folicular, folículos em desenvolvimento. Ovulou. A ovulação vai formar essa cicatriz aqui, que vai dar origem a um corpo lúteo, né? Por isso o nome fase luteínica. Essa fase aqui vai produzir, então, hormônios para preparar o útero para a recepção de um embrião. Uma vez ovulado, então a gente já viu isso daqui lá na nossa aula de endócrino, né? Então, aquela fase folicular, que é essa fase aqui, antes da ovulação, é essa fase aqui. Então, esta, onde está preparando a ovulação, então, tá aqui uma fase, uma célula germinativa, vai acontecendo o crescimento do folículo, até a formação do óvulo. Isso daqui é aquela fase que a gente viu no início, né, lá na aula de endócrino, que vai ser o estímulo, né, primeiro do estrógeno, começa a aumentar o estrógeno, essa elevação de estrógeno vai levar à produção, né, de hormônios lá na sua hipófise de LH e FSH, uma vez tendo o pico de FSH e de LH, na verdade, né, você tem, com o aumento do LH, você tem a ovulação. Ovulou, a mulher está no período fértil. Aqui, identificado pelo 14º dia. Por quê? Porque no primeiro dia da menstruação é quando a gente tem os menores índices de hormônio. Então, não houve fecundação, não houve formação de bebê, você tem um menor índice de hormônio, tanto na hipófise quanto ali os ovarianos. Então, aí você menstrua. Ao menstruar, você descama toda esta parede aqui. Não tem mais, então, o endométrio depois da menstruação. Então, o endométrio está super baixinho aqui. Aí, inicia-se, nesse mesmo momento em que você está menstruando, começou a produção de um novo folículo. Aí, isso daqui vai continuar acontecendo, aí vai passando os dias, houve o aumento do LH, vai acontecer a ovulação. Perceba que no dia que você ovula, você tem um aumento da sua temperatura. Dá para, então, acompanhar isso. Então, você vai medindo a temperatura antes de acordar, aí no dia em que sobe um pouquinho a temperatura, né? Então, primeira medição matutina aí, você vai ter o registro também da ovulação. Isso normalmente coincide, que é o pico do LH, certo? Isso vai ser o seu 14º dia, né? Do período menstrual. Nesse momento, vai ocorrer, então, o aumento da progesterona. Esta progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, então o corpo lúteo está produzindo progesterona para quê? Para manter o endométrio com bastante sangue, para caso haja fecundação, o embrião tenha um local para se implantar, beleza? Não houve fecundação, vai acontecer tudo de novo, vai cair os níveis de hormônios, você vai menstruar e no mês seguinte volta ao primeiro dia.
beleza? Então o ciclo menstrual tem a ver com os hormônios, tem a ver lá com a nossa aula de sistema endócrino. Todos, né, os hipofisários e os que estão sendo produzidos no seu ovário trabalham em conjunto aí para estabelecer o ciclo menstrual, beleza? E aqui então de novo a mesma explicação, né? Então ocorre o FSH, o aumento do FSH para a produção do folículo, né? Então o folículo é estimulado a ser formado. A partir do momento em que o LH aumenta, ocorre a ovulação. Aí a ovulação ele vai se liberar do óvulo, aí o corpo lúteo vai produzir progesterona. E esta progesterona é que vai manter o endométrio todo irrigado. Beleza? Então, este ajuste fino aqui é extremamente importante para você entender o seu corpo. Agora, se acontecer uma relação, né, sexual e espermatozoides forem lançados aqui no útero, vocês concordam que estes espermatozoides vão procurar um óvulo, né? Se estiver aqui ou aqui. Normalmente as mulheres ovulam um mês de um lado, no outro mês ovulam do outro, tá? Se ela tiver ovulado e houver a relação sexual, os espermatozoides irão então percorrer todo este caminho e vão chegar ali no óvulo. Vão fecundar e vão formar um zigoto, certo? E aí esse zigoto vai se desenvolver, né, até a formação do primeiro parte aqui do embrião para se implantar no útero e dar origem a um futuro ser humano, a um futuro bebezinho. Beleza? Só que se você não quiser isso, né? Se você não quiser engravidar, mas ainda assim estabelecer relações sexuais, existem métodos contraceptivos para evitar que você ganhe um bebê da cegonha. Como que você faz isso, né? Existem métodos antigos, feitos pela vovó, né, ou pela bisavó, que tem uma menor segurança, e métodos mais seguros, né, que tem uma segurança muito maior aqui, mais invasivos ou menos invasivos. Então, esse daqui, na verdade, nem tem slide do coito interrompido. O que é coito interrompido? É terminar a relação sexual antes que o homem ejacule. Obviamente, vocês devem chegar a uma conclusão que isso é muito difícil de evitar a concepção, de evitar a mulher ficar grávida, principalmente porque existe a maior parte da eliminação dos espermatozoides pela ejaculação, mas durante o ato sexual, alguns espermatozoides saem do corpo masculino. Então, evitar a gravidez com coito interrompido é praticamente impossível, né? Não é que seja impossível, mas é muito difícil de evitar. Aí existe o método do ritmo ovulatório ou tabelinha. O que significa isso? Também feito pela mamãe, pela vovó, também antigo, que não é muito seguro. Por quê? Isso tem a ver com o ciclo reprodutor, o ciclo menstrual feminino. Então, lembrando, se a mulher menstrua aqui no dia 1, né, e ela tem 5 dias de menstruação, no dia 1, então, o primeiro dia da menstruação, contando deste dia até lá o 14º dia, mais ou menos, né, no 14º dia vai ser este pico aqui de LH. Por que mais ou menos? Porque cada mulher é uma mulher, então isso vai variar muito. A quantidade de hormônios também varia em função de aspectos emocionais, então não é certeiro que vai ser no 14º dia. Aí o que você faz? Você faz uma janela, né, de dias férteis, né, uns 2 ou 3 para cá ou 2 ou 3 para cá. Então nesses dias aqui, né, são os dias férteis, são os dias onde o óvulo provavelmente estará disponível para a fecundação. Então nestes dias férteis não se realiza relações sexuais desprotegidas porque a probabilidade de engravidar é muito grande, tá? Sobram todos os outros dias para as relações sexuais. Beleza? Só que isso daqui também é muito falho, porque isso aqui pode mudar, né? Então, às vezes, a mulher pode ovular antes ou ovular depois. E aí, então, já não daria certo esse método contraceptivo. Um próximo seria o diafragma. Esse diafragma é um método contraceptivo talvez muito mais comum na década de 50, por aí, onde ainda não existia a camisinha e então
usava-se o diafragma, que é um disco plástico, que é possível colocar um gel espermicida aqui, que mata espermatozoides, e ele é encaixado, então você tem que, ele é plástico, isso aqui é um anel que é mole, dá para você espremer isso e colocar no colo do útero, e isso então impediria que os espermatozoides fossem para dentro do útero e encontrassem na trompa uterina o óvulo. Então é um método contraceptivo, mas também, né, ele é um método contraceptivo, mas não é um método que evita doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, tá? Existe também o dispositivo intrauterino, ou DIU, né? O dispositivo intrauterino pode ser de cobre, né? Então é uma estrutura metálica que precisa ser colocada no útero por um médico, né? Então é um procedimento, não é cirúrgico, né? Mas precisa que o médico coloque e posicione no local certo. E aí então os espermatozoides, ao chegarem aqui, eles são eliminados. O cobre tem um fator aí que elimina os espermatozoides, mata os espermatozoides, impedindo então que eles cheguem na trompa uterina e haja fecundação. Existe também o DIU hormonal, então é uma estrutura que vai liberar o hormônio que vai impedir com que a mulher ovule também, tá? Os dois tem que se colocar em um consultório médico, tá? Também é um método contraceptivo, não é um método que evita doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós chegamos nas camisinhas, né? Camisinha que é um método contraceptivo e que evita doenças sexualmente transmissíveis. Existe a camisinha masculina, que é a mais comum e a mais fácil de usar, que você tem que abrir esta embalagem, que é distribuída gratuitamente nos postos de saúde, então não tem justificativa de é caro, é difícil, não é, tá? É gratuito no posto de saúde, você rasga esta embalagem com a mão, você abre a embalagem, retira a camisinha e coloca no corpo do pênis quando ereto. Depois da relação sexual, retira-se isso, né? Retira-se a camisinha, faz um nozinho e joga no lixo, beleza? Se você não quer usar a camisinha masculina, existe a camisinha feminina, muito mais difícil de ser encontrada, tem no posto de saúde também. Ela é bem maior do que a masculina, tem 2 anéis aqui, este anel tá um fundo fechado e este aqui é aberto. Então, aperta-se este anel, do jeito que está o desenho aqui, e se coloca no canal vaginal, né? E aí, esta parte, o 2 aqui, coloca-se no canal vaginal, e aí essa parte externa é que vai ficar também protegendo a parte da vulva. E todo o canal vaginal vai estar protegido, então ocorre a relação sexual protegida. Você usa ou uma ou outra, não se usa as duas camisinhas juntas. Ou você usa a masculina, o homem coloca no pênis, ou a mulher coloca na vagina a camisinha feminina. Por quê? Porque plástico com plástico estoura, né? E aí então vai acontecer um rompimento de uma das duas, além de provavelmente ser extremamente desconfortável, e aí você aumenta o risco de transmissão de doenças e de ficar grávida. Beleza? Um método contraceptivo, mas não evita doenças sexualmente transmissíveis, é a pílula, né? A pílula anticoncepcional é uma pílula que tem hormônios, né, estrógeno e progesterona, para quê? Para manter estes níveis aqui constantes. Se você mantém esses níveis de estrógeno e progesterona constantes, eles não caem, e não caindo, não vai acontecer o aumento do FSH que vai produzir o estímulo para a ovulação. Então, você mantém sempre a estrógeno e progesterona constante. Esse estrógeno e progesterona constante vai fazer com que você não ovule. Mas eu passar dos 21 dias, eu tenho 21 dias aqui para tomar e eu paro de tomar para menstruar. Você vai menstruar só porque caiu o nível de progesterona e estrógeno, mas logo em seguida, né, você já vai voltar a tomar a pílula e isso vai evitar que você tenha este pico de hormônio e vai evitar, então, portanto, que você ovule. Existem outros meios, né, com hormônios, injeção ou uma cápsula subcutânea, algumas outras coisas que liberam estrógeno e progesterona. É o mesmo princípio da pílula, só que ao invés de tomar a pílula, você está colocando no seu organismo esse hormônio de uma outra forma.
Se você optar por tomar pílula anticoncepcional, você tem que ir no médico para se consultar e você tem que tomar essa pílula sempre no mesmo horário, para que você tenha uma constância aqui nos hormônios, né, e não tenha risco de engravidar. Existe também a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte não é uma pílula contraceptiva, do tipo, eu vou tomar como método contraceptivo, toda vez que eu tiver uma relação sexual eu vou tomar a pílula do dia seguinte. Não. A pílula do dia seguinte é uma pílula que é para ser tomada no momento seguinte, na verdade, a uma relação sexual desprotegida, para que você não engravide. É uma tonelada de hormônio que você toma, para quê? Para escamar, para esta toda a parte do endométrio escamar. Você vai ter uma menstruação forçada e isso vai evitar que você engravide, tá? Ela é abortiva? Não, ela não é abortiva porque ela não vai atuar no embrião ou no possível embrião. Ela vai atuar no útero, tá? Vai fazer com que você escame toda essa região. Não é para tomar da mesma forma que a pílula anticoncepcional. Isso daqui é só numa emergência, tá? Aí existem os dois métodos cirúrgicos, né? A vasectomia no homem e a laqueadura na mulher. Então, a vasectomia significa o quê? É um método cirúrgico para impedir que o espermatozoide saia do corpo masculino. Então o espermatozoide é feito aqui, certo? No testículo. E sai pelo ducto deferente, o canal deferente. Ele sai, vai lá todo fazer aquele caminho até sair pelo pênis. O que a vasectomia faz? Vem aqui e corta esta região, tá vendo? Ó, corta esta região aqui. Este corte impede que o espermatozoide que está aqui continue o seu caminho, beleza? E aí então o homem vai continuar ejaculando, mas sem espermatozoide. Mas como assim? Lembra lá da outra aula? 95% do líquido ejaculatório vem da vesícula seminal e da próstata, não é espermatozoide. Então o homem vai continuar tendo as relações sexuais normais, só que sem espermatozoide, beleza? E também a laqueadura é um outro método contraceptivo, mas aí feminino. O que é? É mais ou menos o mesmo princípio da vasectomia, você corta as trompas uterinas, tá? Aí, quando ocorre a relação sexual, os espermatozoides estão aqui, eles entram no corpo feminino, mas eles não conseguem chegar no óvulo porque existe um corte aqui, então ele não consegue chegar, beleza? Laqueadura e vasectomia são realizados apenas em indivíduos que já têm filhos, né? Para que a pessoa não, né, já tem filhos, não vai se arrepender de ter feito isso, porque já tem os filhos ali. Quem não tem filhos não pode fazer esses dois procedimentos, beleza? Nesta aula eu não falei sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas aqui tem uma lista para vocês também estudarem. Vocês já viram isso aqui no segundo ano, mas então camisinhas, né, são para evitar esse tipo de doenças, beleza? E aí tem mais alguns slides aqui sobre endometriose, síndrome de ovários policísticos e alguns outros links de sugestões para estudo. Agora, depois dessa aula, depois de tanto da primeira quanto da segunda, faz um resumo, estuda, faz a lista de exercícios e participa então das nossas aulas para tirar as dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado das aulas. Até a próxima!